Salve, salve, rapaziada, mais uma videoaula, professor Parada, ensino de ciências e biologia. Hoje a gente vai dar a introdução aqui à genética com ácidos nucleicos, a primeira aula de genética, tá? Para que a gente possa falar de ácido nucleico, a gente tem que conversar um pouco sobre o que é um ácido nucleico e quais são os seus exemplos. Os exemplos clássicos desses ácidos nucleicos serão dois: DNA e RNA. Dois tipos de ácido nucleico. Mas o que é um ácido nucleico? Ácido nucleico é uma cadeia polinucleotídica. Cadeia, muitos nucleotídeos. Mas o que é um nucleotídeo? Nucleotídeo é nada mais nada menos que um grupo fosfato ligado a uma pentose, ou um açúcar, e ligado a uma base nitrogenada. O que é fundamental é a gente entender um pouco sobre as bases nitrogenadas, porque dessa aula a gente parte a discutir a síntese de proteína. Então os próximos capítulos serão entendimento do código genético a partir das bases nitrogenadas, para que a gente possa entender de fato a síntese de proteínas. Show de bola. Então um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, ou também chamado de ácido desoxirribonucleico, e o ácido ribonucleico, RNA. Vamos apoiar-se antes no ácido desoxirribonucleico, ou DNA, depois a gente vai para o RNA. Primeiro o RNA. Vamos pensar o grupo fosfato, a pentose e a base de todas essas cadeias. O grupo fosfato é o mesmo que o RNA. A pentose, aqui a gente vai ter uma pentose chamada de desoxirribose. Sem oxi de oxigênio, ribose é o próprio açúcar. Então eu vou ter um oxigênio a menos do que a pentose do RNA. Show de bola. E as bases nitrogenadas? São 4 tipos de bases. Adenina, timina, coloquei em destaque porque ela não vai aparecer no RNA, citosina e a guanina. Só lembrando que a adenina se liga com timina, e a gente vai ver que essa ligação se faz necessária porque aqui vai ser uma fita dupla, mas já a gente chega lá. Adenina se liga a timina e citosina a guanina. Ciente de que a citosina e a guanina têm ligações mais fortes do que a adenina e timina, porque tem exercício que a gente vai resolver em breve, mas isso será muito importante. Então, desse grupo fosfato, dessa pentose, dessa base nitrogenada, muito provavelmente você já deve ter visto esse modelinho em espiral, né? Muito comum para se falar do DNA. Dei um zoom nesse modelinho e eu estiquei esse modelinho. É como se eu tivesse desenovelado, né? Arrancado, esticado esse projetinho. Como que a gente tem a posição aqui? Eu trouxe essa posição desse modelo para que você possa discutir 4 características clássicas da molécula de DNA. Quais são essas características? 4 características. Primeiro, fita dupla. São 2 fios de cadeias polinucleotídicas. 2 fios, fita dupla. Helicoidal é torcida, enrolada e novelada, ligadas por pontes de hidrogênio, ou seja, as bases nitrogenadas ficam voltadas uma à outra e existe uma ligação de hidrogênio, também chamadas de ponte de hidrogênio, capaz de ligar as duas cadeias, os 2 fios polinucleotídicos. Então ligadas por pontos e antiparalelas. Elas só conseguem fazer essas ligações, essas bases nitrogenadas, justamente pelo fato de se encontrar cadeias com sentidos opostos. O que a gente chama de sentidos opostos é antiparalela. Aqui você poderia colocar uma numeração, que é da ligação do fosfato. 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. Essa é só a posição demonstrando que as cadeias ficam antiparalelas. Show de bola, fechado o DNA, parte ao RNA. Para que pensar o RNA? O RNA é necessário para a síntese de proteína. A gente vai conversar também sobre isso a partir do RNA. Ácido ribonucleico, ou também chamado de RNA. Tem um grupo fosfato também. Pentose tem uma ribose ao invés de uma desoxirribose, ou seja, nesse açúcar temos um oxigênio a mais. Bases nitrogenadas, 4 tipos. 3 delas são comuns ao DNA. Adenina comum, uracila diferente, coloquei em vermelho. Citosina também comum e guanina também comum. As ligações se fazem dessa forma. Adenina se liga com uracila e não mais com timina. E citosina se liga com guanina. Essas ligações são importantes para a formação do RNA mensageiro que a gente vai falar no processo de produção proteica. Para findar aqui, o RNA ele é sempre de fita simples, tá? Então uma fitinha simples de uma cadeia polinucleotídica, fosfato, pentose e a porra da base nitrogenada. 3 tipos de RNA, apenas 3. RNA mensageiro, vai levar uma mensagem para alguém. RNA ribossômico faz parte do ribossomo, aquela organela citoplasmática que tem por função a produção proteica, e o RNA transportador, que será fundamental para carregar os aminoácidos até o ribossomo para que a gente possa produzir a proteína.
essa ligação entre os três tipos associada ao DNA será parte de uma aula que é chamada de síntese proteica. Fechamos aqui então mais uma videoaula, ácidos nucleicos. A gente se encontra em breve. Um forte abraço.